Como já vimos em vídeos anteriores, a Bíblia possui 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Veremos nesse vídeo um panorama do primeiro livro da Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi. Se você quer aprender um pouco mais sobre o livro de Gênesis, fica aqui comigo até o final, porque além de você se aprofundar em conhecimento, você ajuda o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito por aqui, já clica aí no botão inscrever-se e aproveita para deixar seu like para eu saber que você curtiu o conteúdo, beleza? Obrigada, bom vídeo! O nome do primeiro livro da Bíblia é Gênesis, que vem de uma palavra grega. No hebraico, significa no princípio. Trata-se do primeiro termo do texto hebraico. A palavra em grego significa origem ou princípio, podendo também ter o sentido de geração, passando para o latim Gênesis, de onde vem o nosso português. Gênesis é como seu nome indica, o livro dos princípios ou dos começos. Sobre a sua autoria. Embora o livro não declare quem é o seu autor, há muitas evidências nos outros livros do Pentateuco e do Antigo Testamento que o autor de Gênesis é Moisés, principalmente porque muitas dessas citações incluem todo o Pentateuco como sendo da autoria de Moisés, o qual os judeus chamavam-no e ainda chamam de Torá, os 5 livros de Moisés. Além dessas evidências internas, temos também a informação da tradição histórica, principalmente na época pós-exílica e também dos vários historiadores. Sendo assim, acredita-se que Moisés é o autor de todo o Pentateuco, com exceção dos 8 últimos versículos, que falam da sua morte. Este trecho final do Pentateuco teria sido escrito por Josué, e também na tradição da Igreja, o livro de Gênesis tem sido designado como o primeiro livro de Moisés, e até agora, nenhuma evidência em contrário tem sido capaz de invalidar essa tradição. Sendo então que o autor é Moisés, a data deve ser colocada em cerca de 1450 a.C. e terá sido escrita no deserto no período em que Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. As teorias documentárias e fragmentárias dão outras datas, mas sem fundamento lógico no contexto das escrituras. Gênesis cobre um período aproximadamente de 2315 anos, da criação até a morte de José. Gênesis foi escrito como base para toda a Bíblia. Tira-se Gênesis do cânon e a Bíblia fica como edifício sem alicerces. Em outras palavras, ruiria toda a revelação. Tem sido chamado o viveiro das gerações da Bíblia pelo fato de nele se encontrarem todos os começos de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado e à salvação. O livro relata como se tornou necessária a redenção devido ao homem ter pecado e caído nas trevas, e como Deus escolheu a uma nação a fim de que levasse a luz da verdade divina às demais nações. Agora vamos ver algo bastante interessante, que é o estilo literário do autor. Esse estilo de Moisés em Gênesis é um estilo abundante e minucioso, condescendente e popular, vivaz e dramático. Tem um colorido poético e fascinante com anotações cronológicas enquadrando ao todo, em 10 tábuas cronológicas e fórmulas esquemáticas, produzindo verdadeiras novelas no gênero da literatura propriamente dito. Por exemplo, José e os seus irmãos, lá em Gênesis 37 a 50, como também outro gênero literário que é o mito, de Gênesis 6, de 1 a 4, onde narra deuses como personagens, a saga etnográfica de Gênesis 16, de 4 a 14, e a saga local, em Gênesis 11, de 1 a 9. Interessante, né? Você que curte literatura, já tinha pensado no livro de Gênesis dessa forma? Conta aí pra mim nos comentários. Bom, vamos ver aqui então o esboço do livro. Na primeira parte, fala da criação até a chamada de Abraão. Está incluso o período pré-diluviano e o período pós-diluviano. Na segunda parte, nós temos a vida dos patriarcas, Ismael, da linhagem rejeitada, Isaque, que é a geração escolhida, Esaú, que é a segunda linhagem rejeitada, e Jacó, que é a geração escolhida, o povo de Deus. Em outro vídeo, nós iremos nos aprofundar em cada um desses tópicos, mas nesse nós veremos de forma bem resumida o conteúdo do livro. Em Gênesis 1 e 2 é narrada a criação. Já em Gênesis 3, a queda. Gênesis 4, a primeira civilização. Em Gênesis de 5 a 9, o dilúvio. Vemos em Gênesis 10 e 11 a dispersão das nações. De Gênesis 12 até 25, nós vemos a história de Abraão. Gênesis 25
Até 35, nós vemos a história de Isaac, Jacó do 25 até o 50 e José do 37 ao 50. E eu não sei se você sabia, mas o livro de Gênesis aponta claramente para Cristo. Logo no capítulo 3, lemos que o próprio Deus anunciou que o descendente da mulher destruiria Satanás. A genealogia iniciada em Gênesis encontra seu final no Novo Testamento, com o nascimento de Cristo. Noé profetizou que os descendentes de Jafé seriam abençoados, encontrando a salvação por meio dos descendentes de Sem. No Novo Testamento, vemos o cumprimento dessa promessa na expansão do Evangelho pelo mundo. O escritor da Epístola de Hebreus aponta para o fato de que o sacerdócio de Melquisedeque tipificou o sacerdócio de Cristo. E fica aqui algumas curiosidades sobre o livro de Gênesis. Existe no ar uma dúvida para algumas pessoas: foi Gênesis ou Jó o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? O período de tempo descrito em Gênesis abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Deus é apresentado como Criador pelo menos 50 vezes apenas nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. O livro de Gênesis explica aos israelitas a origem da circuncisão. O livro também mostra a origem das 12 tribos de Israel. O concerto de Deus com Abraão descrito neste livro é fundamental para o entendimento de toda a Bíblia. Gênesis revela como os hebreus foram para o Egito. Essa migração explica um dos eventos mais importantes da história da humanidade, o Êxodo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal e me segue lá no Instagram, @desenhando.a.biblia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!